Olá pessoal, essa aqui é mais uma live do Mercado da Bola do All Sport. A gente está aqui, eu sou o Arthur Sandes, estou aqui com o Gabriel Carneiro, um dia especial hoje, que é o nosso aniversariante. Tudo bem, Carneiro? Tudo bem, Arthur, 27 primaveras, mas vamos pro que interessa, vamos falar de Mercado da Bola. Vamos começar pelo Flamengo, né? Eu acho que a grande notícia aí era uma das novelas do Mercado da Bola, que era o Michael, atacante ex-Goiás, que agora vai jogar pelo Flamengo, né, Gabriel? Exato, finalmente a gente vai parar de falar do Michael aqui nas lives, é tema muito recorrente aí nas últimas semanas. É verdade. E um jogador que vem pro elenco do Flamengo agora, um elenco que já é estrelado, já é muito forte, e agora tem a revelação do Campeonato Brasileiro, um jogador que demonstrou um potencial incrível na Série A do ano passado. E o que se espera dele agora é que se encaixe rapidamente no modelo de jogo do Flamengo, que é bem propício ao futebol dele. O que pode pegar um pouco, eu acho que talvez seja a questão física. O Bruno Henrique provavelmente vai disputar a posição com ele. É um jogador de uma imposição física um pouco maior que o Michael. O Michael talvez tenha mais dificuldade em trabalhar com espaço mais curto, com o Bruno Henrique é a grande especialidade dele. Então, acho que vai ser curioso ver, enfim, uma novela terminando nesse mercado da bola. É verdade. A gente vai passar os valores. O Flamengo fechou a contratação por 7,5 milhões de euros, né, o que daria aí por 80% aí dos direitos do Michael, que é muito mais do que o Corinthians tinha oferecido por ele, né? Exato, eu acho que é uma negociação que se arrastou muito justamente por causa disso. O Goiás fez jogo duro e tinha que fazer mesmo. É um ativo importante do Goiás. O Goiás captou o Michael depois de um campeonato goiano pelo Goianésia. Então é um jogador que o Goiás apostou desde sempre e tinha todo o direito de cobrar o que quisesse por ele. E até o Michael chegou a se reapresentar ao Goiás e não demonstrou insatisfação. Ele se reapresentou normalmente, começou os treinos normalmente. Então, o Goiás tinha todo o direito de cobrar o que quisesse. O Corinthians fez bem em atingir o limite, em não passar daquele limite. E o Flamengo, com o poder financeiro que tem, com o elenco que tem, as perspectivas que tem, também contratou um jogador em quem todo mundo deposita muita expectativa. Que era a grande peça do mercado, Michael, né? Como você falou, que era a revelação do último Campeonato Brasileiro, premiado nos prêmios da CBF, na Bola de Prata também. O cara que chamou muita atenção e que agora no Flamengo, como é que você vê ele no Flamengo, assim, taticamente? A gente tem até um post do blog do PVC no ar no All Sport falando sobre isso, como que o Michael pode render melhor no Flamengo do Jorge Jesus. Como é que você pensaria nele? Você já falou que é um concorrente talvez do Bruno Henrique. Sim. Como é que seria isso? Eu acho que a princípio o Michael não chega para ser titular, porque o Flamengo tem um time titular muito bem definido, 2 meias que jogam abertos e que são indispensáveis no esquema do Jorge Jesus, justamente porque dão a intensidade necessária para o modelo de jogo funcionar. E o Bruno Henrique jogando aberto é um jogador que acho que dispensa comentários, fez uma temporada incrível, foi um dos melhores jogadores do Brasil no ano, se não o melhor. Ele cria muito gol, né? Ele cria muita jogada de gol, um cara que sempre leva perigo para o adversário. Muita oportunidade criada por ele. É que agora o Flamengo, a princípio, não tem o Gabigol, né? Então, além de estar no mercado da bola atrás de um centroavante, talvez exige uma adaptação do elenco. Existe o Lincoln lá dentro, mas o Bruno Henrique é um jogador que pode jogar de 9. Eu vejo que isso pode acontecer. Ele jogou assim na Alemanha, jogou assim no Santos algumas oportunidades, não é a especialidade dele, mas é um jogador de imposição física, é um cara que tem uma finalização boa, então uma solução tática para esse Flamengo pode ser o Bruno Henrique de centroavante e o Michael aberto, de repente. Uma das opções do Jorge Jesus. Exato. Você falou que é outra novela também, que é a permanência ou não do Gabigol no Flamengo, que isso vem se arrastando já há algumas semanas, desde antes do Mundial de Clubes, e o Flamengo também, já há algumas semanas, fala-se no Pedro, atacante ex-fluminense, poderia surgir aí como um possível substituto do Gabigol no Flamengo. Pedro seria um bom nome se acaso trocar o Gabigol pelo Pedro é uma boa para o Flamengo? Eu acho que sim, até porque o molde do negócio vai ser parecido com o do Gabigol, né? Um empréstimo por 1 ano. E o Gabigol é um jogador que estava em baixa no futebol europeu, não conseguiu se firmar no futebol europeu, veio para o Flamengo, dominou o espaço, conseguiu ser o artilheiro da temporada. E o Pedro estava na Fiorentina, jogou muito pouco por lá, e é um jogador que vem nesse mesmo modelo de negócio e na mesma posição.
Então, e é um jogador muito promissor, é um jogador de seleção brasileira de base, um jogador que foi muito bem no Fluminense, atrapalhado por uma lesão no fim da passagem, mas foi contratado pela Fiorentina justamente pelo potencial, pelo faro de gol. Então, é um jogador que pode dar certo sim, é jovem, tem personalidade na frente do gol, que eu acho que é uma característica que o Gabigol mostrou durante a temporada e que é muito importante para funcionar nesse esquema. Legal. A gente tá falando do Pedro, só para passar os valores aqui, seria um empréstimo de até dezembro, né? O Flamengo tenta pelo Pedro, e com um valor de compra definido já de 10 milhões de euros. É caro, né? É caro, né? E também teria Grêmio e Porto de Portugal na disputa pelo Pedro. O Flamengo tá nessa e a gente vai ver como é que isso se desenrola nos próximos dias. A gente vai mudar de assunto aqui para falar de Corinthians. A gente vai falar do Ralf, que acabou, não está nos planos, né, do técnico Thiago Nunes, isso foi notícia nos últimos dias, e o volante Ralf está na mira do Goiás. Como é que é isso? Qual será o futuro do Ralf? É isso, o Ralf é um nome forte no mercado da bola. Até nos dias anteriores aqui a gente falou sobre ele, quando foi anunciado que o Corinthians não permaneceria com ele. Eu até disse que eu não acho correto, porque mesmo com o modelo de jogo do Thiago Nunes sendo propositivo, de bola no chão, de passe qualificado, às vezes existem adaptações, às vezes você precisa abrir mão do seu modelo de jogo para ter jogadores de uma outra característica. Eu acho que o Ralf seria importante nisso, de mudar um esquema num jogo fora de casa, por exemplo. Então, se eu fosse o Corinthians, eu teria mantido o Ralf, mas agora que ele está no mercado, o Corinthians tem que procurar o melhor acordo possível para ele, porque é um ídolo. Sim. Acho que o modo de saída dele já foi bem conturbado, de ser um anúncio assim, sem uma coletiva, sem um jogo de despedida, porque eu acho que o peso dele na história do Corinthians merecia. Mas agora procurar fazer o melhor negócio. Eu acho que o interesse do Cruzeiro, do Goiás, tem o Vasco também, tem o Vasco futebol também. Chinês, que ele já jogou lá, o Ralf já jogou lá, né? Exatamente. Você acha que para o Ralf caberia em algum clube, digamos que briga mais acima de Cruzeiro, Vasco e Goiás? Ou você acha que, pelo momento de carreira do Ralf, já é um cara veterano, que cabe para a carreira dele agora é dar um passo atrás, talvez, e pensar num clube que já não briga nas cabeças, como o Corinthians fez nos últimos anos. Não fez esse ano, mas já fazia nos últimos anos. Acho que o Ralf ficou bem estigmatizado pela dificuldade na saída de bola, né? Pelo passe não ser tão qualificado quanto se espera no futebol moderno hoje de um jogador que ocupa aquele setor. Então acho que ele vai ter um pouco de dificuldade de entrada nos times de topo de tabela, mas é um jogador que pode tranquilamente jogar em um time que venha a surpreender. Jogar com o Ralf, com dois volantes mais adiantados, mais abertos, ou dois meias, é um esquema que dá certo. Já deu certo no próprio Corinthians. É verdade. Então eu acho que é um nome forte do mercado da bola. Acho que a gente vai ouvir falar bastante nele ainda. O Vasco, eu acho que é um bom destino para ele. É um clube que está se estruturando aos poucos novamente. É um clube que está fazendo tacadas muito certeiras no mercado. O Cano, por exemplo, o atacante que foi contratado, foi uma observação de mercado muito boa do Vasco. Então o Vasco está indo bem, está fazendo movimentações corretas. Eu acho que seria um bom destino para o Ralf, eu acho. Cruzeiro também nesse processo de remontagem, né, agora que caiu para a Série B e com muitas dificuldades financeiras. Acho que talvez ele sofra um pouquinho mais no Goiás, porque o peso dele é muito grande e ele vai chegar com muita responsabilidade no Goiás. A gente está falando de volantes que têm o passe ou não têm o passe. No Corinthians acabou de chegar o Cantillo, foi anunciado um contrato de 4 temporadas. O cara que chega para substituir o Júnior Urso. A gente falou bastante já do Cantillo nos últimos dias. Eu queria também chamar a atenção para o André Luiz, né, atacante que foi contratado pelo Corinthians ainda como uma espécie de promessa. Não deu certo, não teve espaço, foi emprestado. Agora o Corinthians busca um destino para ele. Poderia ser um time da segunda divisão da Coreia do Sul. Será que o André Luiz não caberia num time aqui no Brasil, Camilo? Eu acho que sim, até porque o André Luiz surgiu muito bem na Ponte Preta e teve muito pouco espaço com o Carille no Corinthians. Ele não chegou, obviamente, como um resolvedor de problema, mas é um jogador que tinha qualidades, o jogo de lado dele é bom, é um jogador com habilidade para trabalhar em espaço curto, só que não teve chance com o Carille porque o estilo de jogo do Corinthians do Carille não era esse, não privilegiava esse jogador. E também quando teve algumas chances ele acabou irritando a torcida em alguns jogos porque errava algumas tomadas de decisão, né? Um estilo que o torcedor já não estava querendo mais naquele Corinthians. Faltou um pouco de paciência com ele, faltou também dele um pouco de se impor mais. É um jogador que vinha de um clube de menor expressão e não conseguiu se adaptar rapidamente àquele ambiente.
Então, eu acho que daria para ele insistir um pouco aqui no futebol brasileiro. Não sei se em clubes de elite, mas o Fortaleza, por exemplo, ano passado, que ele jogou emprestado, ele fez boas participações. Não era um titular absoluto, mas entrou bem em alguns jogos. Então, acho que um clube desse mesmo Patamar, nível, assim. de meio de tabela que pode sonhar um pouco mais alto, eu acho que ele se encaixa como uma peça de elenco. Eu acho que não é titular absoluto de nenhum clube brasileiro. Poderia ser útil de alguma forma. Poderia ser útil aqui no Brasil, sim. Legal, a gente vai falar de outro jogador que teve pouco espaço em 2019, que é o goleiro Vanderlei. Foi reserva do Santos em 2019, agora é o Grêmio que está atrás dele, Carneiro. A gente tem até matéria sobre isso também. Um goleiro de 35 anos já, que não foi titular na última temporada, mas é um cara que já mostrou que tem um bom valor. Será que se der tudo certo com o Grêmio, ele chegaria para ser titular, brigar com o Paulo Vitor? Como é que seria essa disputa? O Vanderlei também talvez seja um erro estratégico do Santos e até mesmo da nova comissão técnica do Gesualdo Ferreira de não esperar para ver a disputa do Everson com o Vanderlei. Ano passado, o Everson era o goleiro das Copas e o Vanderlei dos pontos corridos. E aí, quando o Santos foi eliminado de todas as Copas, ficou o Everson, por causa de uma opção do Sampaoli. Então, o Vanderlei teve muito pouco espaço, é um jogador que quer jogar e que tem muito potencial para jogar. Ele tem 35 anos, como você falou, então ele ainda tem, como goleiro, uma extensão de carreira ainda importante. Eu acho que ele chega no Grêmio para jogar assim. Tanto o Paulo Vitor quanto o Júlio César, que são os dois principais goleiros do Grêmio, são piores tecnicamente do que ele. O Paulo Vitor chegou até a ser criticado em alguns pontos da última temporada justamente por isso, né? Jogos importantes do Grêmio, que ele acabou falhando, na verdade em lances que foram consideradas falhas dele, que pode ser que o Vanderlei chegue para assumir essa vaga aí no gol do Santos. Sim, o Vanderlei é um goleiro que é muito seguro, ele falha muito pouco. Às vezes ele toma gols defensáveis, assim, mas ele não é cara de falhar, de problemas técnicos, assim. Ele é um cara que tem uma regularidade muito forte. Eu acho que isso é uma qualidade que o Grêmio com certeza vai usar. Um goleiro confiável, né? Exato. A gente vai partir agora para o Palmeiras. Palmeiras que recebeu uma proposta do Barcelona pelo Matheus Fernandes, o volante que chegou a ser do Botafogo, tem 21 anos. Uma proposta de 27 milhões de reais, que em euros aí são 6 milhões de euros. O Palmeiras recusou essa oferta e fez até uma contraproposta para o Barcelona, se quiser mesmo o Matheus Fernandes. Como é que você vê o jogador? Um cara que foi reserva no ano passado também, mas que chama a atenção aí de um clube que não costuma errar em contratações, né? Como é que é essa... Acho que o Matheus Fernandes não vai para o Barcelona para jogar. Acho que isso é uma ilusão. É um jogador que tem uma projeção forte desde o Botafogo. É um jogador que tem números muito bons. A gente vê nas plataformas de scout e de estatísticas. Ele é um cara que tem presença de área, que pisa a área, como dizem, que tem finalização, que tem um balanço ofensivo, como dizem, né? Quando o time ataca em bloco, ele vai e ele tem um papel importante nisso, pelo menos mostrou no Botafogo, e no Palmeiras ele não pôde mostrar muito. Ele teve pouco espaço com os dois treinadores e eu acho que para a carreira dele é óbvio que seria excelente, né? A ida para o Barcelona seria boa, mesmo que ele tivesse que passar por empréstimos no começo, como acontece geralmente. E para o Palmeiras é a perda de um potencial que você não usufruiu, que você não fez. Uma aposta de mercado que você fez e que você acabou não usando. E que até corrobora com a tese de que o Palmeiras tem dificuldades nesse momento de afirmação das promessas que contrata. É um clube que domina o mercado da bola, pelo menos dominava até as últimas temporadas. E que na hora de usar os caras ou na posição certa ou de dar oportunidade, falha. A gente fala de um clube que tem como um dos objetivos da temporada justamente enxugar esse elenco, né, de dar destino para algumas peças que não foram utilizadas. Talvez não é o caso exatamente do Matheus Fernandes, que é visto também como promissor dentro do próprio Palmeiras, mas que é uma realidade que pode influenciar aí na negociação. A gente vai falar de outro cara também que tá de destino indefinido para essa temporada de 2020, que é o Thiago Neves, que já não está mais no Cruzeiro, não está mais nos planos, nem se reapresentou nesse ano.
tem uma ação judicial já contra o Cruzeiro, cobra... Não só ele, né? Não só ele, são vários, o Thiago Neves é um deles, cobra 16 milhões de reais na justiça, salário atrasado, FGTS, direito de imagem, é uma complicação total no Cruzeiro, a gente tem acompanhado várias matérias no All Sport sobre isso, sobre a crise como um todo, e também sobre o Thiago Neves, né, que chegou a despertar interesses de Boca Juniors e River Plate ainda há algumas semanas já, e agora é o Al Hilal da Arábia Saudita que chegou na parada. Qual que você acha que seria a decisão, se coubesse só o Thiago Neves, que decisão que ele deveria tomar? Ir para a Argentina, ir para a Arábia Saudita, qual que seria o passo? Acho que o momento é de quanto mais escondido, melhor, né? Ele terminou a temporada um pouco queimado. Certo. Então acho que a volta para a Arábia Saudita, que é um país onde ele já jogou, é um futebol que ele já conhece, talvez seja melhor para a carreira dele, para dar uma oxigenada. Porque jogando no River e no Boca aqui, todo mundo vai ficar de olho e vai criticar se ele fizer uma atuação ruim. Então é um jogador que tem qualidades técnicas, que no último ano falhou um pouco por problemas até fora de campo, mas que tem capacidade de recuperar o bom futebol, ainda tem alguns anos de carreira pela frente. Então acho que se ele oxigenar a carreira dele sumindo um pouquinho, pode ser bom para ele. Certo. Gente, a gente vai se despedindo dessa live de hoje do Mercado da Bola, do All Sport. A gente convida você, como sempre, a conhecer ou frequentar a nossa página de Mercado da Bola no All Sport. Tem lá tudo sobre todos esses times que a gente falou aqui e muito mais. É uma época de negociações, de transferências, mas também não dá para acreditar em qualquer notícia. Então confie no All Sport, entre lá na página de Mercado da Bola. Lá a gente tem tudo sobre as negociações dos times da Série A, das principais negociações dos principais jogadores que ainda estão no mercado, né, Carneiro? Exatamente. É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.